Olá, licitantes! Neste vídeo de hoje quero tratar com vocês, no nosso momento das licitações e contratações públicas, de um tema que sofreu recentes alterações. Eu sou Renato Pessoa Manussi, advogado e consultor em licitações, e se você participa de licitações, não pode deixar de nos acompanhar neste vídeo. A questão que eu trago aos senhores é sobre, posso resumi-la em uma indagação, o particular que se beneficia de uma eventual contratação direta fora das hipóteses legais pode ser punido por criminalmente, ou seja, ele incorre na prática de um ilícito penal, de um crime, e mais, ele pode também ser punido pela prática de um eventual ato de improbidade administrativa. Vamos lá, vamos primeiro relembrar, senhores, que tanto a Lei 866 quanto a nova Lei de Licitações, que depois alterou, transportou os crimes contra os procedimentos licitatórios lá para o Código Penal, eles punem a conduta de contratação direta ilegal, ou seja, fora das hipóteses legais. Hoje o tipo está lá no Código Penal, no artigo 333-E, que pune a conduta de admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, conduta aí punida com reclusão de 4 a 8 anos e multa. E aí, esse tipo específico, em especial, ele é direcionado ao agente público que participa do procedimento aí das fases internas aí da contratação direta. Mas a questão que eu trouxe aos senhores é sobre o particular. Imagine que você aí participa de licitações, você aí com a nova lei de licitações entrou aí aproveitando-se aí de alguma licitação, de alguma convocação aí, de alguma contratação direta que hoje tem que ser publicada na internet, você resolveu participar e depois apurou-se aí que dessa contratação, você firmou o contrato com o poder público, prestou serviço, recebeu o seu dinheiro, depois apurou-se aí que essa contratação ela foi fraudulenta, foi fora das hipóteses legais, e aí fica a questão, você pode ser responsabilizado por ter firmado esse contrato com o poder público? Essa questão hoje na nova lei de licitações lá com esse tipo penal, ele não tem uma resposta explícita por essa norma direta. Claro, nós vamos usar uma norma de extensão e analisar a sua conduta se você, licitante, concorreu para essa conduta ilegal, para essa contratação direta. Porque no âmbito penal não posso ter uma responsabilidade objetiva, sem culpa, sem provar que você concorreu efetivamente para que esse procedimento seja forjado. Imagine que você não tinha ciência, você participou, recebeu, foi contratado, assinou o contrato, executou o serviço e não concorreu em nada para essa questão. É evidente que você não poderá ser responsabilizado. E também surge uma outra, veja bem, estou falando o simples beneficiar-se, o simples contratar com o poder público e receber por essa contratação direta, sem licitação. E aí uma outra questão também que é atualíssima, que diz respeito à questão da improbidade. Eu poderia cogitar também de um ato de improbidade, um processo, você, licitante, poderia responder a um processo, uma ação de improbidade, juntamente com o agente público que deu causa à contratação? Antes do advento da Lei 14.230 de 2021, o artigo 3º da Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, ele estabelecia que o particular, ele pode, né, ainda esse dispositivo ainda tem, mas ele teve que sofrer algumas alterações, o particular pode responder por ato de improbidade em conjunto com o agente público se ele concorreu para o ato de improbidade ou se ele se beneficiou direta ou indiretamente. Aqui que morava a celeuma, porque aqui eu tinha praticamente uma punição pelo simples fato de beneficiar-se. A nova lei de licitações, a 14.230, que alterou a 8.429, excluiu essa hipótese de punição pelo simples beneficiar-se. Ou seja, simples beneficiar-se não configura nem o crime, tampouco o ato de improbidade administrativa. E aí surge a questão, e os atos anteriores à Lei 14.230? Sobretudo considerando que a 14.230 ela consagrou lá a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, dentre os quais o da retroatividade benéfica. O Supremo já teve a oportunidade de enfrentar a questão e determinou que se aplica os tipos penais em relação à improbidade culposa, a revogação retroage para os casos anteriores, desde que não tenham transitado em julgado.
né? Aqui estamos diante de uma improbidade dolosa, mas a lógica me parece ser a mesma, semelhante. Nós não temos ainda uma decisão definitiva, mas o Supremo recentemente admitiu a aplicação desse entendimento em relação à improbidade dolosa. Nós vamos ter a oportunidade ainda de gravar aqui sobre essa decisão em relação ao artigo 11. Aqueles que foram condenados em hipóteses que hoje o artigo 11 determina que tem que estar taxativamente prevista a conduta, mas antes podíamos fazer uma interpretação aberta e enquadrar no caput, em qualquer uma daquelas circunstâncias que a cabeça do artigo 11 fala. Com essa mudança, nós temos que ter uma tipificação, uma adequação típica um pouco mais rigorosa, e o Supremo, numa decisão agora recente, que ainda não foi publicada, entendeu que isso se aplica também retroativamente, observado desde que não tenha transitado em julgado o processo. Então, continue aí. É isso. Espero que com esse vídeo possamos aí esclarecer que os simples fatos, então, de beneficiar-se de uma contratação direta e legal por si só não configura ilícito. Claro que tudo depende das circunstâncias do caso concreto. Esse foi mais um vídeo do nosso canal aqui sobre o momento da licitação. Para continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui, acompanhe as nossas publicações aqui no Instagram, aqui no YouTube, no Instagram, Facebook e em todas as nossas redes sociais. É isso, licitante. Mantenha-se firme. Forte abraço.